Aí, pessoal, eu acho que, assim, vocês já têm acompanhado, provavelmente já é de costume de vocês aqui, mas a gente entra nas aulas para resolver alguns exercícios do conteúdo programado, então, poxa, talvez todo mundo ali já esteja com a prova marcada, tenha acompanhado as aulas, e a gente vem aqui para consolidar esse conteúdo, fazer um resuminho, aprofundar nos conceitos, né? Deixa eu até me apresentar aqui, né? Eu sou Rafael D'Ambros, eu estou aqui com o Mundo Financeiro há algum tempo, auxiliando na preparação do CFP, do CEA e do CPA 20. Então, nessa preparação ainda não tinha entrado com vocês, mas vou dar aula aqui hoje e no sábado também de manhã. A gente vai resolver alguns exercícios que eu separei para vocês. Sou formado em economia, estou há 13 anos no mercado, trabalho na área de investimentos. Então, poxa, a gente vai tentar falar aqui um pouquinho dos conceitos, trazer até alguns cases reais também, do máximo possível para poder facilitar o entendimento, obviamente, tá? Eu sei que a turma online normalmente é um pouco mais quietinha, algumas pessoas acabam abrindo o microfone, outras nem tanto, mas fiquem à vontade para abrir o microfone aqui para perguntas, para complementar, tá? Boa noite, Tony. Ou se Boa quiserem, noite. mandem no chat aqui também, fiquem super à vontade, tá bom? Além disso, eu estou presente lá nos grupos também, então, se não tiver dúvida hoje, às vezes a gente vai resolver, poxa, vai dar a dúvida ali na hora que vocês estiverem refazendo as questões, fica à vontade para mandar ali no grupo, tá bom? Se quiser me mandar no particular também, eu gosto de falar para mandar no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, e aí, poxa, os próprios alunos se ajudam ali de forma geral, né? Mas, inclusive eu falei que participei da preparação aqui do CFP, a gente teve a prova recentemente agora, algumas semanas atrás, foi um sucesso e vai ser um sucesso com vocês também, né? Eu falo que o importante é a gente sempre ir resolvendo o máximo de exercícios possíveis para que fique realmente super fácil ali no dia da prova e a gente não tenha nenhuma surpresa, né? Quanto mais a gente repetir, melhor vai ficar a nossa percepção de esforço aqui, né? Já está espelhando a tela aí para vocês com as questões, não tá? Eu vou dar sequência aqui, que é 9:05 para a gente não fugir do horário também. Legal, vamos lá. Eu separei aqui 15 questões, tá? Eu acho que o tempo fica legal para a gente resolver hoje. Se por acaso faltar, a gente continua no sábado de manhã, mas no sábado de manhã eu preparei uma outra rodada de questões também, tá bom? Vamos lá, questão 1, gestão de riscos e gestão de carteiras e riscos. Em determinado grupo de dados numéricos, resolve extrair os valores extremos. Então, aqui ele já falou que ele quer extrair os valores extremos, né? Qual medida estatística será menos afetada por tal mudança do grupo de dados? Então, aqui a gente tem aqui várias medidas de dispersão, várias medidas estatísticas, né? E ele quer entender que, caso eu tenha uma série de dados, por exemplo, eu tenho um fundo, tenho uma carteira de investimento que no mês 1 ele me deu 1% de retorno, no mês 2 me deu 2%, no mês 3 me deu 4%, no mês 4 me deu 8%, vamos falar em ano, né? E no mês 5, no ano 5, ele me deu 61%. Poxa, Rafael, que é isso exponencial, né? Tem alguns investimentos que podem acontecer isso, né? Então, tem alguns investimentos que têm uma curva em J de retorno, né? Que primeiro ele apresenta retornos negativos, mas posteriormente isso aqui é bem clássico em fundos de private equity, por exemplo, né? Mas, enfim, tem como a gente ter retornos exponenciais assim. Aqui, possivelmente, esse fundo fez uma listagem em bolsa ou fez um M&A, existe a possibilidade disso acontecer, né? Mas aqui é um exemplo fictício, obviamente, né? E aí, ele quer entender que caso eu elimine os dados discrepantes aqui da amostra, qual medida que vai ser menos afetada por isso, né? E aí, vamos começar pela que é mais afetada de forma geral, que é a média, né? Inclusive, muitos falam que a média não é uma medida mais inteligente de se utilizar quando a gente fala de carteira de investimento de forma geral, né? Porque ela é a que é mais afetada por dados discrepantes, por dados externos muito elevados, né? Porque, por exemplo, se eu faço aqui a soma disso tudo, então, pô, eu tenho 10 aqui, tenho 15, 16, 76 na somatória, né? Qual que é a média disso aqui? 76 por 5, 76 dividido por 5 vai ser 15,2, né? 15,2. Legal. E se eu tirar esse 61 aqui, né? Eu vou ter 10, 15.
por 4, 15. Dividido por 4, eu vou ter uma média de 3,75, né? Então, percebe que ele é muito sensível a dados muito extremos, né? Então, essa aqui de cara já não é a nossa resposta, né? Só que quando a gente vai para os outros pontos também, quando a gente vai para a variância, aí vamos do início aqui, né? Deixa eu até apagar isso aqui para ficar um pouco mais limpa a tela. Quando a gente vai para a variância também é uma medida de dispersão e ela quer mostrar para a gente o quão distante cada valor do conjunto ele está distante do quê? Da média, da nossa medida central. Então, ele tem relação com a média, né? Então, obviamente, ele também vai ser impactado. Quando a gente volta aqui, quando a gente vai aqui para as fórmulas que a Ambima dá para vocês ali no dia da prova, a gente tem a fórmula da variância, né? Que nada mais é do que a somatória de determinado dado menos a média elevado ao quadrado vezes uma função de probabilidade que a gente está testando ali, né? Então a gente vai considerar aqui a média no cálculo. Então, obviamente, esse aqui também não pode ser a nossa resposta, né? E aí a gente parte para outra também, que é o desvio padrão, né? O que que é o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é do que a raiz da variância, né? Ele é a raiz da variância. Então, a variância tem relação com a média, então, obviamente, esse aqui também vai ser afetado por dados extremos também, né? Então, só sobra para a gente aqui a mediana, né? Essa vai ser a nossa resposta correta, né? E aí, desses dados aqui, a mediana, o que que é? Ele nada mais é do que separar a nossa série de dados, cortar ela ao meio, né? Então, dessa série de dados aqui, qual que vai ser a nossa mediana? A nossa mediana vai ser o 4, né? Então, essa aqui é a nossa resposta correta, é a que é menos afetada por tal mudança. Porque se a gente tira o 61 aqui, poxa, Rafael, você fez uma bagunça gigante aqui para resolver um exercício, né? Mas se a gente tira o 61 aqui, qual que vai ser a nossa mediana, né? Ele vai ser o 3, que vai ser um dado que, assim, ele não existe na série aqui, só que ele está partindo a série ao meio, né? Entre o 2 e o 4. Certinho? Já vi que teve gente que respondeu aqui, vamos para o próximo então. O Tony respondeu, perfeito, Tony. Vamos para a questão de número 2, então. Um índice de correlação igual a -1, então a gente tem correlação igual a -1, indica que... o que que é a correlação, né? Isso daqui cai muito na prova e é importante a gente ter o conceito bem fixado e a gente entender o que que ele funciona, né? Correlação, como o próprio nome já indica para a gente, né? Ele é uma medida de interdependência, dependência. Então, quanto que uma variável ela está associada com a outra, né? E essa variância, essa correlação, na verdade, ela vai de -1 a +1, a 1 positivo, né? E quando a gente fala que determinados dados têm uma correlação perfeitamente positiva, significa que eles têm uma correlação de 1, de positiva de 1, né? Ou seja, se a minha variável x ela sobe 10 pontos percentuais, a minha variável y também vai subir 10 pontos percentuais, né? E abaixo disso, ele vai ter um grau de fraqueza um pouco menor. Então, se eu tenho uma correlação de meio positivo, significa que se essa variável x ela sobe 10 pontos, provavelmente a y, dado tudo constante, ele vai subir 5 pontos, né? E aí a gente tem algumas medidas no mundo real também, né, que, poxa, tem uma correlação positiva muito forte, né? Então, quando a gente olha uma alta muito forte que o Ibovespa teve no ano passado, ele foi puxado por algumas ações específicas que têm um peso muito grande no índice, que fizeram com que esse índice, a alta muito forte nesses ativos, fizeram com que o índice subisse também a uma correlação positiva. O que subiu muito ano passado, né? Petrobras subiu muito, Banco do Brasil também subiu muito. Então, quando a gente olha aqui, normalmente, se essas ações sobem, provavelmente o índice está subindo e vice-versa, né? Já a gente tem na ponta contrária aqui casos de correlação negativa também. E quando a gente fala correlação negativa, significa que eles vão se mover em direções opostas, né? Então, enquanto um está subindo, o outro está descendo. Você tem uma correlação negativa aqui, tá? O que que a gente tem no mercado que é muito comum
de forma geral, tem uma correlação negativa, né? Bolsa e dólar, né? Então, normalmente, quando a gente vê bolsa subindo, a gente vê dólar caindo e vice-versa, né? Quando a gente vê dólar subindo, normalmente a gente tem um evento de menos liquidez aqui, a gente acaba vendo bolsa cair. Então, isso aqui indica uma correlação negativa, né? Então, dado tudo isso, eu já discuti pra caramba aqui antes de ler as questões, né? Vamos ver o que faz sentido para a gente então, né? O retorno de dois ativos se movem na mesma direção quando eu tenho correlação com a menos um? Não, eles se movem em direção oposta, né? Então isso aqui está 100% errado, né? Que a rentabilidade dos ativos será negativa. Não, não tem nada a ver, até porque a gente não está discutindo na correlação aqui a rentabilidade, né? A gente está discutindo a direção do movimento desses ativos aqui de forma geral, né? Então esse aqui também está errado, né? É, C, o retorno dos dois ativos se movem em direção oposta. Exatamente. Então, se eu tenho uma correlação negativa, é o exemplo que a gente falou de bolsa e dólar aqui, eles vão se mover em direção oposta, né? Então, é a letra C aqui. Vamos ver a D, que os dois ativos não têm relação. Não, eles têm relação, só que a relação é inversamente proporcional, né? Eles vão se mover em direções opostas aqui. Perfeito até aqui? Vamos para o próximo? Maravilha. Questão 3. O investidor quer uma carteira que tem um retorno esperado de 12% ao ano. Opa, legal. Ele já tem aqui um nomezinho importante para a gente, que é um retorno esperado de 12% ao ano. Para tanto, pretende aplicar em dois ativos, ele vai montar uma carteira de dois ativos, cujos retornos esperados são respectivamente 10% e 14%. Então, o ativo A, ele tem um retorno de 10% e o ativo B, ele tem um retorno de 14%, né? Quais seriam os pesos de cada ativo na carteira? Então a gente está falando aqui quando a gente fala de retorno esperado, né? Quando a gente fala de retorno esperado de uma carteira, a gente fala de uma média ponderada de cada ativo, né? Então, uma média ponderada. Aqui W seria o weight, né? O peso do ativo 1 na carteira vezes o seu retorno, mais o peso do ativo 2. Vamos colocar aqui A e B. Eu coloquei ali para ficar bonitinho. E o peso retorno do ativo B, né? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente consegue fazer isso na HP e é muito simples, né? A gente sabe que ele já quer ter um retorno esperado aqui de 12%, né? Então, qual seria o peso aqui do ativo A vezes o retorno que eu já tenho, que é 10%, mais o peso do ativo B vezes o retorno que eu já tenho, que é 14%, né? Eu conseguiria fazer isso aqui na unha se eu montasse uma equaçãozinha, né? Então, se eu coloco aqui é, isso em evidência, eu coloco aqui o W de A mais o W de B, eu chegaria aqui num valor que é o que a questão nos pede, né? Mas a gente consegue fazer isso de forma bem simples ali na HP12C, né? Eu vou puxar a HP aqui. Trocou a tela aí, trocou? E aí, é um conceito bem simples, eu acho que a gente tem que ter realmente na ponta da língua isso aqui, não pode fugir da memória, que é como fazer a média ponderada. A gente falou nada mais, nada menos ali do que uma média ponderada, né? E como que a gente faz isso aqui, né? A gente pega o retorno e o peso e aí vai somando isso aqui, tá? Então, qual que era o retorno do ativo A ali, né? 10%. Eu aperto Enter e aí vou colocar o peso desse ativo, tá? Que seria vamos voltar ali para a questão, porque, poxa, eu acho que a gente vai na mão contrária aqui. Vamos resolver uma a uma para a gente tentar chegar no valor ideal aqui, tá? Eu vou para essa de baixo aqui. Eu acho que seria melhor. Deixa eu zerar a HP ali. Maravilha. Então, o A seria 10. E aí, eu vou fazer a C primeiro ali, que seria 60% de peso. Aí eu aperto somatório mais essa teclinha do canto, ele apareceu um ali, significa que eu registrei o dado, tá? E aí, eu vou colocar ali novamente 40%, não, 14, que é o retorno, entra 40% somatório mais. Aí eu vou colocar o G aqui, 6. Então ele vai me dar um retorno de 11,6. Acho que eu bati um dado errado aqui, hein? Ele quer um 12,
Não, 60% no ativo que tem 14. Eu li errado aqui, ó, vamos voltar ali. Olha aqui, a C, ele fala 60% no ativo de 14% de retorno, né? E aí, eu já vi que até alguém respondeu aqui que é a 3, tá? Então, vamos colocar aqui um retorno, vamos zerar a calculadora, um retorno de 14 com um peso de 60, somatório mais. E um retorno de 10 com um peso de 40, somatório mais, registrou 2, média ponderada, 12,4. Legal. Então, vamos voltar aqui para a questão. Se eu fizesse a carteira dessa forma aqui, ele me dá, a letra C, me dá um retorno de 12,4. Quanto que eu queria de retorno na carteira? Eu queria um retorno de 12%, né? Só que o que a gente tem que considerar aqui? Que se eu estou colocando um ativo, teoricamente, que tem um maior retorno, em tese, ele tem que ter um maior risco também, né? A gente tem que mexer em alguma daquelas três pontas ali de retorno, risco e liquidez, né? Então eu pressuponho que ele é um ativo que tem mais risco para a carteira. Se eu estou colocando 60% dele, eu estou fazendo uma carteira um pouco mais arrojada, né? Agora vamos testar. Por que eu pulei a letra B? Intencionalmente, né? Se a gente testa aqui essa de 50% do ativo que tem um retorno de 10% e 50% do que tem retorno de 14%. Só se a gente fizesse a média aqui, a gente já ia entender que a gente chegaria nos 12%, né? Mas vamos fazer a média ponderada ali, porque os dois têm o mesmo peso, né? Enfim, por isso que fica fácil da gente pensar. Mas quando a gente pensa ali em retorno de 10% com um peso de 50, somatório mais, e retorno de 14% com um peso de 50 também, somatório mais, eu vou chegar na média de 12%, né? Então, na verdade, a nossa resposta aqui seria a letra B, tá? E por que a letra B? Porque eu quero satisfazer a expectativa que eu tenho do retorno esperado ali, mas correndo o menor risco possível. Para que, se eu satisfaço isso, eu vou correr um risco inesperado aqui, um risco desnecessário, na verdade, né? Então, por mais que a C também atenda o meu necessário, que é o mínimo de 12%, a B faz mais sentido porque eu tenho um risco menor dentro dessa carteira, tá? Fica claro aqui para vocês o porquê de uma e não outra? Maravilha. Vamos para a próxima então. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão bem quietinhos, ninguém mandou nada no chat também aqui. O Tony está ajudando aqui nas respostas, mas pô, vamos participar. Fiquem à vontade para abrir a câmera também, o microfone. Queria ver o rostinho de vocês aqui, queria ver quem está me acompanhando, tá? Mas vamos lá, questão 4. Essa aqui Uma vai gastar um dúvida. pouquinho. Sim, pode falar. Na verdade, é uma dúvida. Acho que, assim, essa daí dá para resolver fazendo a equação de primeiro grau, né? Fazendo o Sim. peso de x, depois um menos x, enfim. Uhum. Mas uma questão dessa, assim, acho que substituir os valores também é até mais rápido, né? Mas assim, pensa comigo se a gente tem uma série de 10 dados aqui, Tony. Aí vai Ah, não, não. Aí, virar, aí ferrou, aí não. vai Aí virar a uma casa coisa de caiu. louco. É porque, assim, essa daí você bate o olho, ó. 10 É. mais 2, 14 menos 2. Pô, deu Porque 12. tem peso igual, né? Se você se bate o olho assim, fica mais fácil, né? Para quem gosta de É. matemática, fica mais fácil. Mas se não, tinha que fazer equação de primeiro grau, né? Não tem outro jeito. Não dá pra fazer direto na 12, né? É, Não, a gente fez direto, né? Mas a gente fez pela média ponderada, né? Porque na Substituindo, verdade né? é isso. Tá. É. Tá bom. Mas eu fiz aqui na HP, assim, é bem simples chegar nessa B aqui, mas porque eu acho que o principal ponto é a gente fixar esse conceito de, cara, como que eu faço essa média ponderada bem feita sem gastar tempo desnecessário ali, Hum, né? E é simples fazer, né? É simples. Só que ali na hora da prova a gente pega a calculadora, às vezes confunde algumas coisas, alguns conceitos, né? tranquilo. Essa aqui é um pouquinho mais demorada, vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas ela serve para fixar bastante conceito aqui de forma geral, tá? Vamos lá. Um ativo tem média de retorno anual histórica de 15%, né? Opa, ele tem média de 15%. E desvio padrão de 18%. Utilizando um intervalo de confiança de 95%, a variação do retorno desse ativo para o próximo ano será de. Legal. Então, o que a gente tem que lembrar aqui, né? Da nossa curva de distribuição normal, né? O que funciona, como que funciona isso, né? A curva de distribuição normal fala que em um determinado intervalo de confiança, em tantos por cento de confiança, eu vou ter é, a,
a maior parte da minha série de dados dentro desse intervalo, tá? E aí, o que que ele me fala aqui, né? Que a média anual de retorno, ela é de 15%, né? E que eu tenho um desvio padrão de 18%. Ou seja, dentro de um desvio padrão, eu tenho aqui dados que vão, a minha série estatística, ela vai desde -3, ou seja, 15, que é a minha média, menos um desvio padrão, que é 18. Então, 15 menos 18 vai me dar -3, né? E que um desvio padrão para cima, ele vai me dar até 33%, né? Então, só que quando a gente fala em um desvio padrão, o que que eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás, né? Como que a gente sabe qual que é o meu intervalo, qual que é o meu percentual de confiança? Quando eu levo em consideração no cálculo aqui, quantos desvios padrões em média eu vou considerar para chegar nesse intervalo de confiança, né? Isso tem uma tabelinha gigante ali que vocês não precisam decorar tudo, mas eu acho que alguns seriam importantes a gente decorar, porque a prova aqui já nos deu, né? Que o intervalo de confiança de 95%, eu preciso utilizar 1,96 desvios padrões, né? Mas o que que a questão está me dando aqui, né? Que 68%, que é o intervalo de confiança, seria um desvio padrão, né? E aí, quais que são os principais que a gente utilizaria aqui, né? 90% de confiança. Quantos desvios padrões eu usaria? 1,65, tá? 95, quantos desvios padrões eu vou utilizar? 1,96, tá? 98, eu utilizaria 2,33 e 99 eu usaria 2,58, tá? Então, se ele pedisse algum desses outros e não desse quantos desvios padrões eu vou utilizar, seria interessante eu ter pelo menos esses aqui na cabeça, porque é normalmente o que a prova cobra, tá? Legal. Então aí a gente consegue chegar na questão aqui, né? Então vamos calcular o nosso limite inferior aqui, porque aqui a gente está falando que em 68% dos casos, ou seja, com um desvio padrão para baixo ou um desvio padrão para cima, em 68% dos casos, a minha série estatística ela vai ficar entre -3 e 33%. Né? Só que vamos aumentar isso aqui para um intervalo de confiança de 95%. A gente vai puxar essa cauda mais para cá um pouquinho, né? Ou seja, eu vou ter um intervalo de confiança maior, ou seja, realmente uma série mais confiável, né? E aí, quando a gente pensa, quando a gente chega aqui no nosso limite inferior, a gente tem que o nosso limite inferior é a média menos 1,96 desvios padrões, né? É igual, qual que é a nossa média? A nossa média é 15 menos 1,96. Quanto que é o desvio padrão? Nosso desvio padrão é 18, né? Então seria, vamos voltar ali no HP. 18 entra 1,96 vezes 35,28. Então 15 menos 35,28, que é igual, entra 15 menos 20,28, certo? Então, o nosso limite inferior é menos 20,28. Aqui eu já até chegaria na resposta, né? Mas vamos fazer o limite superior também, né? Então, se eu aumento isso aqui para 95% de confiança, o meu intervalo inferior, ele seria menos 20,28. E o meu limite superior, qual que seria? O meu limite superior, ele vai ser a média mais 1,96 desvios padrões, né? Qual que é a nossa média? Nossa média é 15 mais 1,96 vezes o desvio padrão, que é 18. A gente vai chegar aqui, 18. Vamos voltar para HP. 18 entra 1,96 vezes, dá 35,28, entra 15 mais. Então, 50,28, né? Então, nosso limite superior seria 50,28%. 50,28%. Certinho, gente? Todo mundo chegou nessa questão aqui? Perfeito? Maravilha. Vamos para a próxima, então. Essa é um pouquinho mais chata, né? Mas é possível que a prova cobre. Pô, lembra disso aqui? Lembra do Rafael, a hora que
que pedir 95, 98 ou 99. Se der, você vai lembrar da Rafael do mesmo jeito. Isso. E aí a questão ganha aqui para a gente. Combinado? Não vamos perder essa não, que essa tá tranquila. Vamos lá. Questão 5. Pedro desmutou, eu não sei se foi sem querer, mas se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Acho que foi sem querer. Vou mutar ele aqui. Vamos lá. Questão 5. Imagine o seguinte cenário. Ativo livre de risco, 15%. Retorno de mercado, 25%. Beta de um determinado ativo, 0%. Né? Qual o retorno projetado do ativo utilizando o modelo CAPM? Eu estava com as fórmulas abertas aqui. Eu vou até voltar nele, porque ele deixa a fórmula do CAPM pronto para a gente. E o que o CAPM dá? Ele dá um resultado esperado com base na taxa do ativo livre de risco, com a taxa de mercado, vezes o coeficiente de correlação, o coeficiente de risco disso aqui, né, que é o risco total da carteira, que seria o beta, né? E aí, vamos até escrever a fórmula aqui, né? Então, o meu retorno esperado, ele é igual ao meu risk-free, o meu ativo livre de risco, mais o beta vezes o risco de mercado, o risco de mercado menos o ativo livre de risco, né? Legal. Só que, quando a gente for chegar nesse retorno esperado aqui, a questão sacaneou a gente, né? Deu um beta de um determinado ativo 0, né? Então, se eu pego o ativo livre de risco aqui com a taxa de 15%, mais um beta de 0, e aí eu tenho um retorno de mercado de 25%, menos o retorno do ativo livre de risco de 15%, eu não preciso nem resolver isso aqui, né? Porque esse prêmio pelo risco aqui vezes 0% dá 0, mais 15, então o retorno esperado do ativo aqui é de 15%, que vai ser o retorno do ativo livre de risco, né? Assim, o que é importante aqui nessa questão? Por mais que acho que a resolução esteja super simples, o que ele pode pedir de forma diferente, e é muito comum que ele faça isso, ele mudar os termos, tá? Então eu falo que o meu prêmio de risco, ele é de 10%. Legal, então eu já tenho isso aqui solucionado, tá? Então eu não vou ter que me preocupar com a diferença do retorno do ativo com risco e o ativo livre de risco, tá? Então, assim, basicamente pode mudar as nomenclaturas aqui só para confundir um pouquinho, né? E aí, poxa, dá um nó na sua cabeça ali, mas eu acho que tendo isso muito claro, acho que fica super simples, tá? Tudo certo aqui? Podemos partir para a próxima? Vamos para a próxima. Legal. Questão 6. Considere que uma ação possui coeficiente beta de 1,4. Opa, agora aqui a gente vai calcular realmente, né? E que a taxa livre de risco é de 11% e o retorno de mercado é de 18%, né? Qual o retorno esperado pelo investidor que comprar essa ação, né? Então a gente vai voltar na fórmula do CAPM ali novamente, né? O retorno esperado desse ativo vai ser o ativo livre de risco mais o beta vezes o risco de mercado, o retorno do ativo com risco, menos o risk-free, né? E aí a gente vai simplesmente substituir aqui, né? O ativo livre de risco, ele é 11% mais 1,4 vezes 18 menos 11. Tudo certo até aqui? Então, 11, 18 menos 11, 7. 7 vezes 1,4, vamos voltar ali. 7 entra 1,4 vezes 9,8, vai ser 9,8 mais 11, não é isso? 9,8 mais 11. Qual que vai ser o retorno esperado disso? 20,8. 20,8. Certinho? O velho Lobo comentou aqui algo que dificilmente vai cair num CEA que possa ter beta negativo. Provavelmente. Considerando uma taxa livre de risco de 6%. Pessoal, todo mundo chegou aqui nessa resposta, certinho? Eu vi que o Tony mandou aqui também. Se alguém tiver dúvida, fica com vergonha não. Abre a câmera, o microfone e pergunta aí, tá bom? Mas a gente fez basicamente o que a gente tinha feito na anterior, mas aqui com um beta
até superior a 1, tá? Vamos lá, considerando uma taxa livre de risco de 6% ao ano, taxa livre de risco de 6% ao ano, né? E um retorno de mercado de 12%, retorno de mercado de 12% e um beta 0,8. Se a taxa livre de risco subir 1 ponto percentual, Nossa, que bagunça que eu fiz. Se a taxa subir 1 ponto percentual, qual será a rentabilidade esperada do ativo, considerando o CAPM? Legal. Isso aqui, assim, às vezes pode parecer simples, mas talvez pode confundir a gente também. Na hora da prova, a gente com pressa acabar confundindo, né? A gente vai usar o CAPM novamente. E aí, o que que ele falou? Que a taxa livre de risco é 6%, né? E que eu tenho um beta de 0,8, um risco de mercado de 12%, menos o risk-free 6%. Tá certo isso aqui? Não, não tá certo. Olha como uma bobeirinha pode pegar a gente, né? Ele falou que se a taxa de juros livre de risco subir 1 ponto percentual, então eu não vou usar o 6 que ele me deu na questão, né? Eu vou usar o 7. Então a gente vai apagar esse 6% aqui e vai apagar esse 6% aqui, né? Então eu vou colocar 7% e 7% aqui. Certo? Então, assim, coisinhas bobas podem confundir a gente. Outra coisa que ele poderia confundir a gente aqui também, né? Ele falar que o prêmio de risco, ele é 12 menos 7, 12 menos 7, 5, né? Ele poderia falar que o prêmio de risco é 8%, tá? E aí ele falar que o ativo livre de risco subiu 1 ponto percentual. Só que o meu prêmio de risco não ter mudado, né? Então, talvez eu ter ganhado mais aqui com o risco de mercado, né? Então, sempre importante ver se ele realmente não está discriminando isso aqui, o prêmio de risco e as taxas de forma geral, né? Mas acho que isso poderia confundir. Mas, dado tudo constante aqui, acho que super simples, né? A gente vai ter 5 vezes 7% mais 0,8 vezes 5 vezes 5. Então, isso daqui vai ser 7. Desliguei a caneta. 7 mais 4, que vai ser 11. Certinho? Maravilha. Então, ó, mais uma vez, prestar atenção nesses detalhes aqui, que é coisinha boba que pode pegar a gente, para não perder uma questão fácil, assim, lá no dia da prova, tá? Falar se ele não vai falar sobre o prêmio de risco, porque se ele falar sobre o prêmio de risco, não muda nada, utiliza o prêmio de risco que ele der, tá? E se ele falar e tiver alguma diferença nos dois aqui, se observar se você está considerando isso, tá bom? Vamos para a próxima. Ó, a gente vai acabar cedo aqui pelo jeito, hein? Vocês não têm dúvida, tá todo mundo super afiado aqui. Tô gostando de ver. Quero notícias boas na prova, viu, gente? Ó, o dia que vocês passarem lá, manda pra gente no grupo também, que a gente fica super feliz. Acho que o legal é realmente a gente compartilhar conhecimento aqui e ver todo mundo se dar super bem no dia da prova lá, né? Vamos lá para a questão 8, então, né? Os títulos A e B apresentam um retorno esperado e volatilidade conforme abaixo. Retorno esperado e volatilidade conforme abaixo, né? O título A, ele tem um retorno de 7,5, uma volatilidade de 5. O título B, ele tem um retorno de 10, uma volatilidade de 9. Então, opa, ele deu mais retorno, mas para isso ele está correndo mais risco também, ele tem uma volatilidade maior, né? Então, eu tenho aqui um ativo A, que ele me dá um retorno de 7,5, e eu tenho aqui um ativo B, que me dá um retorno de 10%, né? Legal. Com base nos retornos esperados dos títulos, se quisermos montar uma carteira com retorno médio ponderado, olha, mesmo tema que a gente falou agora há pouco, de 8%, devemos escolher qual proporção para cada um desses ativos, né? Então, provavelmente, ele vai estar mais... Eu tenho que, mais uma vez, se eu quero um retorno de 8%, eu quero correr o menor risco possível, né? Para que eu consiga alcançar isso. Então, se a gente já olha aqui que 8% está mais próximo do retorno de A do que do retorno de B, eu já elimino a C e a D, né? Por quê? Porque eu vou ter uma maior proporção correndo menos risco do retorno A, né? Do retorno A. Legal. E aí, vamos na primeira aqui, que tem menos volume do retorno A.
para saber se faz sentido essa aqui, se não fizer a gente faz a B, né? E aí como que a gente vai fazer isso? A gente vai ponderar mais uma vez, né? Então 7,5, já vamos direto para HP? Vamos colocar aqui pesos. O peso de A, peso retorno de A, mais o peso de B, vezes o retorno de B. E a gente tem aqui, vamos fazer os pesos e o retorno de 7,5% e 10%, né? 60 e 40. Então vamos lá. Zerar a calculadora. 7,5 entra 60 somatório mais. E qual que é o outro? O outro é 10%, né? 10 entra 40, que é o restante, né? 60% do A, eu vou ter que utilizar 40% do B. Somatório mais G6, eu tenho 8,5%, né? Legal, ele satisfez, só que ele deu um retorno maior do que eu precisava, né? Eu quero um retorno de 8%. E essa carteira aqui me deu 8,5%. Será que se eu aumentar o peso de A e correr menos risco ainda, eu também vou conseguir satisfazer a necessidade de um retorno de 8 ali? A eu vejo que deu certo, né? E a B seria o quê? Seria 7,5, entra com um peso de 80%, e 7,5 entra 80 somatório mais, e um retorno de 10% com um peso de 20% somatório mais, GCF6. Opa, essa aqui eu cheguei, 8%. Então, legal, mais ou menos a mesma coisa que a gente fez ali na outra questão, né? Satisfaria? Poderia falar que está certo? Poderia, mas eu quero correr, eu quero ter o retorno que eu espero, mas correndo o menos risco possível, né? Então aí a gente vai riscar a B, a letra A aqui e vai usar a B. Maravilha? Vamos para a próxima, então. Ah, questão 10. Vamos voltar para o preto aqui para não fazer bagunça, né? Considere uma ação que esteja sendo negociada em bolsa de valores por R$ 20 no dia de hoje e que os analistas projetam que esta ação estará valendo 23 daqui 12 meses, né? Daqui 12 meses, dentro de um ano. Além disso, considere os seguintes dados da ação e do mercado. Poxa, eu tenho um risco, um Pulou a ativo. questão 9, licença rapidinho. Pulou a questão 9, né? Foi da 8 para Ah, 10. pulei, mas é porque Ah, estava um conteúdo repetido aqui, tá? Foi por querer. É, Um ativo livre de risco, pagando 5%, um com risco de mercado a 12%, um beta de 0,8% e um dividend yield de 3,4%, né? Então a gente vai ter que resolver essa questão em dois pontos, né? Primeiro, qual que é o retorno esperado que o mercado tem? O retorno esperado que o mercado tem para essa ação. Então a gente tem aqui que a ação hoje vale 20 e que dentro de um ano os analistas esperam que ela valha 23, né? Só que além disso, ele tem um dividend yield ali anual de 3,4% ao ano, né? Certo? Legal. De 20 para 23, qual que é a variação percentual que eu tenho aqui, né? Vamos fazer na HP aqui também, é simples, mas 20. 23 dá uma variação percentual, o triângulozinho aqui, de 15%, né? De 20 a 23 eu tenho 15% aqui. Só que, além dos 15% que os analistas esperam, eu tenho mais 3,4% de dividend yield, né? Então, eu tenho um retorno esperado aqui para esse papel, de 18,4% ao ano. Legal. Então, o mercado espera que eu vá ganhar 18,4% ao ano com essa ação, né? E aí, qual que é o retorno esperado com base no nosso modelo de CAPM, né? O nosso retorno esperado com base no CAPM, ele é o retorno do ativo livre de risco mais o beta vezes o retorno de mercado menos o risk-free também aqui, né? Qual que é o risk-free? O risk-free é 5%, mais o nosso beta é 0,8 vezes 12 menos 5. 12 menos 5. Então, eu vou ter aqui 12 menos 5, 0,8. Vamos fazer no HP?
12,5 entra. 12,5, já me perdi nos dados aqui. 12 menos 5 vezes 0,8. 12 entra 5 menos 0,8 vezes 5 mais. Então, eu tenho 10,60 pelo CAPM, certo? 10,6. Legal. Então, essa ação aqui, ela atende os requisitos que eu tenho de retorno mínimo esperado, né? Então, eu espero um retorno mínimo de 10,6. Os analistas falam que eu vou ganhar nessa ação 18,4 ao ano, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar essa ação, né? Comprar essa ação porque ela está super avaliada? Não, porque ela está abaixo do preço, ela está subavaliada. Então eu entendo que ela poderia estar acima desse preço negociado hoje, que ela me pagaria os retornos esperados de 10,6. Então eu vou comprar a ação porque ela está subavaliada, na verdade. Maravilha? Eu vi que você já tinha até respondido aqui no chat também. Vamos para a próxima, então. Esse dividend yield aí só para dar uma confundida, né? Porque acabou não tendo. Como ficou Se eu bem não menor, tivesse, ele né? atenderia da mesma forma, né? É, Porque eu tenho uma variação de 15%, né? Agora, o se problema é for. se o retorno só do papel. Esse é um bom ponto, tá, Tony? Porque se eu colocasse aqui que só o retorno do papel, a ação sairia de 20 e o research está falando que o papel vai a 22, eu poderia morrer nisso aqui, né? Falar, não, ela dá um retorno de 10%, o meu retorno esperado é de 10,6, não vou comprar o papel. Só que eu tenho aqui um dividend yield também, né? Então, poderia me pegar aqui, né? E o valor justo seria eu trazer o valor presente por 10,6, né? Ela Exato, tá. Tá, exato. beleza. Vamos para a próxima. Questão 11. Sobre a correlação entre ativos. A gente falou bastante disso aqui. Vamos estressar mais, porque eu tenho 100% de certeza que correlação vai cair na prova de vocês e tem que garantir todas que caírem, não é uma nem duas, não. Se cair 10, a gente vai garantir as 10. Sobre a correlação entre ativos, né? Analise as afirmações. Dois ativos têm variação de preço na mesma direção, tem correlação positiva, né? Lembra que a gente falou ali, né? Que a correlação ela vai de -1 a +1 a +1. E quando eu tenho uma correlação positiva de 0 até +1, significa que eles se movem na mesma direção. Então, se um sobe, o outro sobe também. Essa aqui está correta, né? Dois ativos que têm variação de preços em direção opostas têm correlação nula. Não, se ele tem correlação nula, significa que um pode subir, o outro subir também, ou pode descer, ou seja, eles não têm correlação. Correlação nula é que eles não vão variar na mesma direção, nem em direções opostas, basicamente, né? Então, essa aqui está falsa, né? Dois ativos que têm variação de preços em direção opostas têm correlação negativa. Legal. De 0 até -1, eu vou ter uma correlação negativa, que significa que eles vão ter forças opostas, né? Então, se um sobe, que foi o caso de dólar e bolsa que a gente falou ali, né? Dólar e Ibov. Se um sobe, em tese o outro tem que cair, né? Dadas as devidas proporções, né? Então, a 3 está certa também, né? Então, aqui a gente arrisca algumas, né? Se falar que 2 está verdadeira, essa aqui está errada também, a gente já chega aqui, né? Mas vamos na última também, né? Dois ativos que têm variações de preço na mesma direção têm correlação negativa. Não, aí eu estou contradizendo o que eu falei antes, né? Correlação negativa é forças opostas, né? Eles vão se movimentar em direções opostas aqui. Maravilha? Então aqui, letra D. Vamos para a próxima, então. Deixa eu só beber uma água aqui, pessoal. A garganta vai ficando um pouquinho seca. Aqui esfriou um pouquinho. Não sei se vocês perceberam, mas meu sotaque, eu sou mineiro, né? Mineiro não precisa se identificar de onde é, mas aqui já começou a esfriar um pouquinho, viu? Vamos lá. Distorceu aqui a questão, hein? Mas acho que vai dar para a gente entender. Um investidor possui o ativo A em seu portfólio e está em dúvida se deve comprar os ativos B ou C. Oxe, como que eu vou tirar isso daqui? Legal. Com o objetivo de diminuir o risco total da sua carteira
ele deverá maximizar o retorno e diminuir o risco total da sua carteira, ele deverá escolher o ativo. E aí, assim, quando a gente fala em minimizar o risco, o que a gente está falando? Em descorrelacionar, então, tirar a correlação aqui, descorrelacionar os ativos da carteira, né? Então, quando a gente fala... Então, eu vou tirar essa correlação. Eu não quero ter correlação. Porque se eu tenho ativos que têm uma correlação alta, então, pô, se eu tenho ali, sei lá, Vale, se eu tenho Gerdau e CSN na minha carteira, em tese eles têm correlação aqui por estarem no mesmo segmento, tem Vale também, só tem mineradora, siderurgia na carteira. Em tese, se eu tenho essas ações que têm correlação positiva, se a gente tiver um revés no mercado, a sua carteira vai sofrer muito, porque todas vão sofrer em magnitudes semelhantes aqui, né? Agora, se eu tenho ativos de diferentes setores que têm correlação negativa, e eu tive um revés no mercado de minério, por exemplo, que foi o primeiro exemplo que eu citei, só que eu tenho bancos aqui também, eu tenho outros setores de crescimento, não necessariamente a minha carteira vai sofrer tanto quanto uma carteira altamente correlacionada, né? Então eu quero descorrelacionar esses ativos. Quando a gente pensa em portfólio de forma geral também completo, vamos pensar em colocar ali ativos de renda fixa, colocar ativos alternativos que não vão trazer uma correlação alta para a carteira, e com isso eu vou diminuir o risco, tentando maximizar o meu retorno correndo menos risco, né? E aí, quando a gente olha aqui, poxa, o que tem correlação positiva, né? De 1 para 1 com o ativo A? Pô, eu acho que o ativo B, ele tem uma correlação de 0,7, então se o ativo A, ele sobe, provavelmente o ativo B ele vai subir em magnitude muito próxima aqui, né? Então, talvez ele não seja o melhor ativo. Deixa eu dar um passo atrás aqui, que eu acho que pode fazer sentido, né? Quando a gente fala em beta, ele é uma medida de risco, né? E quando a gente fala em desvio padrão, ele também é uma medida de risco, né? Qual que é a diferença dos dois aqui? A diferença dos dois é que o beta, ele é o risco sistemático. Ele é o risco sistemático. É aquele risco que eu não consigo prever, né? É um risco de mercado de forma geral, né? Quando a gente fala em desvio padrão, ele é o risco total da carteira, né? Ele é o risco total da carteira. Então, assim, se eu quero diminuir o risco, eu tenho que diminuir a minha correlação de forma geral, né? Eu posso ter, inclusive, um desvio padrão maior aqui, que não necessariamente eu vou estar aumentando ou diminuindo o risco de forma geral, tá? O que eu quero? Eu quero diminuir a correlação entre esses ativos, tá? E aí, a gente já chega aqui na resposta correta, só observando isso, né? Porque o C é quem tem a menor correlação, que é uma correlação inversamente proporcional, uma correlação negativa, né? Então, para montar uma carteira aqui com o ativo A, entre o ativo B e o ativo C, eu vou escolher quem tem a menor correlação aqui. Certo? Acho que isso estava claro da outra questão, mas vale a pena a gente estressar esse ponto aqui de forma geral. Tá bom? Eu acho que não é o caso aí, mas se ele, por exemplo, né, ele colocasse um desvio padrão gigantesco aí no C, eu teria que fazer alguma conta ou já dava aí pela correlação mesmo, que é negativa? É, assim, para risco total da carteira, a gente vai pela correlação do ativo mesmo, tá? É Tá, porque, tá bom. na verdade, o desvio padrão vai ser quanto que os meus dados eles podem oscilar da medida central de forma geral ali, né? Então eu poderia ter, aqui no caso, a gente fala de um desvio padrão menor, mas eu poderia ter um desvio padrão maior aqui, ter um desvio padrão Isso, de se fosse 4 muito alto. e mesmo assim eu optar por uma correlação negativa aqui, tá? Vamos para a próxima. Questão 13, gestão de carteiras de risco. Considere a seguinte informação. Com respeito ao coeficiente de correlação entre os ativos A, B e C, poxa, agora eu trouxe 3 ativos aqui, né? Trouxe A, B e C. Buscando montar uma carteira com diversificação como prioridade, o consultor deve
Quando a gente olha aqui, o A e A, obviamente, ele vai ser 1, o B com B ele vai ser 1, o C com C ele vai ser 1. Só que o que é curioso? A gente já vê que o ativo B com C, ele também tem correlação positiva, né? Então, se eu colocar o B e o C aqui, eu estou colocando que eles têm uma forte correlação, né? Acho que não faz sentido a gente ter isso na carteira, né? Indicar B e C, pois o coeficiente igual a 1 significa boa diversificação. Isso aqui está totalmente errado, né? Então a gente já pode riscar essa aqui, né? Vamos lá na letra C. Não indicar A e C, pois não é possível ter correlação neutra 0,5%. Isso daqui não tem nada a ver, né? 0,5% é uma correlação positiva, só que não vai ser uma correlação perfeita, não vão ser ativos perfeitamente correlacionados, né? Então essa aqui também não faz sentido, né? Indiferente à escolha do par de ativos, pois somente a diversificação quando o coeficiente de correlação é negativo. Não, não necessariamente, né? Eu posso ter uma correlação muito baixa também, né? E aí eles não vão oscilar em igual magnitude, né? Indicar A e C, pois quanto menor a correlação, mais diversificada é a carteira de investimento. E A e C, eles têm correlação de quanto? De 0,5%, né? Então, entre os ativos e A e B, tem uma correlação de 0,90, né? Então, entre uma carteira A e B e uma carteira A e C, eu vou montar uma carteira A e C porque tem uma menor correlação, né? De 0,5. Conceitual também. Maravilha? Vamos para a próxima, então. Questão 14. Acho que tem só mais duas. Nosso tempo está bem tranquilo. Quando a correlação neutra... A correlação neutra é zero, certo? Quando a correlação é neutra, é zero. Exatamente, Patrícia. É porque não tem correlação. Tá? Vamos lá, analise os seguintes cenários. Um cenário de crescimento, um cenário neutro e um cenário de recessão. Tá? Em um cenário de crescimento, meu retorno da carteira ele vai ser de 7,5%. Qual que é a probabilidade disso acontecer? 25% das vezes eu vou ter um cenário de crescimento que vai me dar um retorno de 7,5%. Em um cenário neutro, que ele tem 55% de probabilidade de acontecer, eu vou ter um retorno de 5 milhões. Em um cenário de recessão, que é 20% de chance disso acontecer, eu vou ter um retorno de 2,5, né? Calcule o lucro esperado e a variância, respectivamente, né? Vamos para o lucro esperado, o que vai ser? A gente fez uma questão semelhante lá atrás, né? A gente fez uma questão que a gente tinha um ativo A com um retorno de 7,5, um ativo B, se eu não me engano, o retorno era de 10, ele queria um retorno esperado de 8%, né? Basicamente, a gente vai entender isso aqui também, e o retorno esperado, ele vai pegar a média ponderada de todas as probabilidades, porque pode acontecer o cenário A, pode acontecer o B, ou pode acontecer o cenário C também, né? E aí eu tenho que ponderar o retorno que eu teria pela probabilidade de que isso aconteça, né? Então eu vou fazer o W de 1 vezes o retorno de 1, mais o W de 2, que é o 8, vezes o retorno de 2, mais o W de 3 vezes o retorno de 3, né? Qual que seria isso? Ele vai ser um peso de 25% mais um retorno de 7, vezes 25% vezes 7,5 mais 55% vezes 5 mais um peso de 20% vezes 2,5. Esse vai ser o meu retorno esperado, né? Então, qual que vai ser o meu retorno aqui? Vamos fazer 25. Vamos voltar para HP lá. 7,5 entra 25. 7. Vamos fazer a média ponderada aqui, né? Já vou direto. 7,5 entra 25. Somatório mais. Qual que era o outro? Era 5, né? 5 entra com 55% de probabilidade somatório mais. E 2,5 entra 20 somatório mais. Qual que seria? Qual que seria o meu retorno esperado? 5,125 milhões, né? Meu retorno esperado, 5,
125 milhões. Beleza? Aqui a gente já mataria as duas, né? Então eu tenho um retorno, qual que é o meu lucro esperado? 5,25, as duas já tem, né? O outro vai me dar um pouquinho mais de trabalho, só que eu acho importante, a gente não fez nenhuma questão desse tipo aqui, né? Vamos voltar para a forma da planejar aqui, da planejar não, planejar é do CFP, a forma da Ambima, né? O que que ele me pediu também, qual que é a variância, né? Vamos lá, variância. Qual que é a variância? Ele vai ser o somatório de um dado x menos a média elevado ao quadrado vezes a função de probabilidade disso acontecer, né? Vamos traduzir isso aqui de forma um pouco mais simples que a fórmula dá ali ao quadrado, né? Então, isso vai ser... vamos escrever isso aqui, deixa eu voltar para a fórmula aqui. Beleza, vai ser x, que seria 7,25. Então, eu vou ponderar todos os cenários aqui. 7,5 menos a média, né? Menos a média, que seria 5,125 ao quadrado, vezes o quê? Vezes a função de x, que seria 0,25, que é o peso, a probabilidade disso acontecer. Qual que é a função disso acontecer? Seria 0,25, né? E aí, o que que eu vou fazer? Tava aquele símbolo feio ali de somatório, eu realmente vou somar isso aqui, né? Então, qual que seria o outro cenário, né? Um retorno de 5 menos uma média de 5,125, isso aqui ao quadrado, vezes qual que é a probabilidade disso acontecer? 0,55. Mais um retorno de... Nossa. Gente, eu vou apagar isso aqui e vou escrever de novo, viu? Porque senão não vai caber. Opa. Vou apagar e escrever de novo. Que a aula fica gravada, eu poderia dar sequência aqui, mas só porque depois alguém que for assistir gravado pode confundir um pouquinho, né? A gente tinha feito aqui 7,5 menos 5,125 ao quadrado vezes a probabilidade disso acontecer, que é 0,25, mais 5, que é o segundo cenário, menos 5,125, isso aqui ao quadrado, vezes o peso, que é 0,55. Mais, qual que seria o outro? 2,5 menos 5,125, isso aqui elevado ao quadrado, vezes 0,20, certo? E eu vou somar isso tudo aqui, né? Vamos lá para a calculadora. 7,5. 7,5 entra 5,125 menos. Isso aqui elevado ao quadrado, 5,64. Eu já vou multiplicar pelo peso aqui, tá? Então, 5,64. Deixa eu anotar ali. 5,6406. 5,6406 vezes 0,25. Entra 0,25 vezes 1,4102. 1,4102. Então 0,25. Mais 5 menos 5, 125. 5 entra 5,125. 5,125 menos, entra 2 ao quadrado, vai dar aqui 0,156. 0,0156 vezes qual que é o peso? 0,55. Eu já vou fazer esse peso aqui para botar lá embaixo, hein? Entra 0,55 vezes 0,0086. Mais 0,0086. Mais 2,5, 5,125. 2,5 entra 5,125 menos, entra, eleva ao quadrado, 6,89
6,8906. 6,8906 vezes 0,20. O que seria? Entra 0,020 vezes 1,3781 mais 1,3781. Escrevi pra caramba aqui, todo mundo acompanhou isso aí? Se não, fica à vontade. Já estou com o valor aqui, eu vou somar. 1,3781, 0,0086, 0,0086 mais, qual que é o outro? 1,4102. Entra. 1,4102 mais. Então, 2,7969. 2,7969. E vai ser o quê? 2,80. Então, letra A. Maravilha? Dá trabalho, hein? Tomara que se cair, caia só uma desse tipo, mas... Rapaz, essa aí é que a gente pula. Ou chuta. Não, Acerta o mas primeiro deixa para pedaço e fazer. chuta depois. Ave. Mas mastigando assim, aquela fórmula, na hora que a gente olha a fórmula que a Ambima dá pra gente ali, parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas, na verdade, a gente só vai somar a diferença aqui, a diferença da média, né? Subtrair, né? Elevar ao quadrado e multiplicar vezes a função de probabilidade que isso pode acontecer. Certinho? Alguma dúvida aqui? Vamos para a última, tá? Maravilha, vamos lá para a última então, né? Um investidor possui dois ativos X e Y na ordem de 20 mil e 50 mil. Opa, legal. Esse aqui vai ser o X, esse aqui vai ser o Y. O retorno esperado desses ativos é de 8% e 6%, respectivamente, no próximo período. Esses ativos apresentaram uma volatilidade de 15% e 5%, respectivamente, né? A correlação desses ativos foi de 0,65. De posse dessas informações, podemos concluir que o retorno esperado da carteira desse investidor é de... vamos lá, para que ele deu essa volatilidade aqui para a gente? Para nada. Porque a gente vai usar o CAPM ali mais uma vez, né? Para a gente chegar no nosso retorno esperado, né? Na verdade, não vai usar o CAPM, a gente vai usar o WACC, né? Que é o peso ponderado de capital aqui, né? Então, a volatilidade para a gente aqui, nesse momento, ela não vai servir para nada, né? E aí, quanto que é o total dessa carteira aqui, né? Se eu tenho um ativo valendo 70, se eu tenho um ativo de 20 e outro de 50, eu tenho uma carteira total de 70, né? Qual que vai ser o peso deles aqui? Vai ser 20 sobre 70 e vai ser 50 sobre 70, né? Com isso, a gente chega ali no nosso retorno esperado com base no peso de cada um, né? O peso de 1 vezes o retorno de 1, mais o peso de 2 vezes o retorno de 2, né? Qual que é o peso de 1? O peso de 1 é 50. 50 sobre 70, vezes qual que é o retorno dele? 6%. Não é isso? Esse é o do 2. Vamos fazer na ordem que estava, bonitinho. Qual que é o peso do 1, na verdade, né? Ele vai ser 20 sobre 70, vezes o retorno dele, que é 8, mais 50 sobre 70, vezes o retorno dele, que é 6. Certo? Com isso a gente chega na resposta aqui. Quem aqui já chegou na resposta? Maravilha. Antônio é bom nos números aí, Antônio. Você gosta, né? Parte de matemática eu me dou bem. Bom demais, isso é bom. Então vamos lá. 20 entra 70, divide, vai ser 0,2857 mais 8%? 8%. Vai ser 8,2857. 8,2857 mais 50 entre 70 divide mais 6%, né? 6,7143. 6,7143. Não, pera aí, eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos voltar.
Quis adiantar o processo aqui, 20,7, 20, 70, 20, entra 70, divide, 0,2857. Igual 0,2857 vezes 8 mais 50, 70 vezes 6. 50 entra 70, divide 6 vezes. Eu tinha somado, né? 4,2857. 4,2857. 0,2857 vezes 8. 0,2857 entra 8 vezes mais 4, quanto? 4,2857. 4,2857 mais 6,5713. 6,5713. Essa aí eu fiz Maravilha. direto no ponderado, né? Dá pra fazer pelo ponderado ali, né? Dá. A gente fez o ponderado, né? Mas eu Tá só certo. É que você fez dividi passo a aqui, né? passo, né? Essa me Eu pegou em fiz dúvida, passo a tá passo. certo. Esse negócio do iPad aqui, eu até brinquei com o Felipe essa semana, que eu tava espelhando a tela do computador e deixava a HP no cantinho aqui. Eu falei, não, vou fazer igual o Felipe. Você troca a tela, você acaba esquecendo os dados. É isso então, pessoal. Por hoje é só. Eu vou parar por aqui. 10h10, né? Porque eu acho que a gente gasta um tempinho maior no sábado. Sábado é às 9, né? Cedinho. Não me deixem sozinho. Venham participar. Tragam dúvidas. Se ficou com dúvida nisso aqui também, me chama para a gente bater um papo e resolver, tá bom? No mais, assim, muito obrigado a presença de vocês aqui até esse horário. Muito bom estar com vocês. Vamos estar mais vezes e contem comigo aí e deem boas notícias das aprovações também, tá bom? Abraço, Valeu, pessoal. gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.